porque o meu padrasto quebrou a casa inteira. A minha mãe saiu de lá, escondida dele, pegou os 4 filhos e se escondeu e veio morar perto do Capão Redondo. O Racionais, ele é gigante, então qualquer pessoa que vai ver a exposição consegue ver a proporção. E eu tenho, e através do exame de DNA, quando a gente faz o exame de DNA, a gente vai até 8 gerações anteriores a essa. Sim. E eles estiveram juntos em todas as 8 gerações anteriores. Perguntei pro Brau se ele topava fazer um podcast, numa crise de raiva no meio da pandemia. Eu tive uma crise de raiva com o Mano. E aí eu falei, você não quer fazer um podcast? Ele falou, quero. Aí eu, Jorge, seu pai topou fazer um podcast. Topou, beleza. Ó, Renata, o Brau topou fazer um podcast. Ah, topou. A gente testa todo mundo, a gente sai de casa, a gente não ganha topa dinheiro. nada, né? Foi assim, rápido. Topou. Salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings. Mais um dia de Kings Cash, com uma convidada que hoje é um exemplo de ser mulher. Eu tenho até medo de falar algumas palavras aqui, pelo respeito que eu tenho por ela. Mulher negra, de periferia. Cara, hoje é um grande dia para mim, assim, fico até um pouco emocionado, de verdade, porque eu conheço a história dela, ela não conhece muito a minha, mas eu já conheço muita dela. Doutora Eliane. Doutora ou Eliane? Doutora, mas pode me chamar de Eliane, que eu gosto, assim, estamos ali. Eliane, seguinte, vamos começar do começo. Vamos voltar à fita. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, num bairro chamado Pedreira, que fica na Zona Sul, ali perto, um pouquinho depois de Santo Amaro, Largo 3 de Santo Amaro, uma meia hora ali virando à esquerda, é o bairro Pedreira. Na verdade, é anexo da Pedreira, no bairro São Jorge. Eu nasci sozinha, né, eu e minha mãe, então eu não sei o horário exato que eu nasci, porque a minha mãe estava sozinha num quarto, e aí estava esperando sentir uma dor muito forte para não incomodar os vizinhos, e aí eu nasci. Aí os vizinhos ouviram meio que um barulho estranho, entraram pela porta dentro, aí estava eu lá com a minha mãe, naquela época não tinha nem energia, né? Estava eu lá com a minha mãe, e aí foram chamar, eu soube recentemente, a parteira chamada Dona Mirtes, foram chamar a Dona Mirtes para ela cortar o cordão umbilical, e aí sim que eu vim ao mundo, mas nasci assim no dia 8 de julho, não vou falar o ano, porque pega mal, entendeu? Dia 8 de julho, mas eu não sei o horário. 8 de julho? Julho. É câncer, não? É. Eu também. E é que legal. Legal. E eu tenho essa coisa, assim, de não saber qual é o meu ascendente. Falar, pode ser qualquer coisa, né? Mas eu não sei o horário. Eu passo por um alquimista há 6, 7 anos, e a minha alquimista, ela me fala sempre, mas eu esqueço o meu ascendente. Eu fico louco para conhecer. Os outros falam assim, você não é possível que você é câncer, porque você é tão aguerrada, assim, aguerrada, tão, uma pessoa que é tão, sabe? Porrada, né? Não é possível falar. Deve ser falam Áries. falam que canceriano vive chorando, né? Eu zero chorão, eu vou pra cima. Eu também vou não. Pra cima. E aí, eu tava crente que você era filho de nordestino, que nem eu, que nem Brau, que nem todo mundo da periferia, assim. Mas sua mãe também. Minha mãe é mineira. Mineira. Meu pai é campinense, quer dizer, meu suposto pai, né, é campinense. E minha mãe é mineira, de Poço Fundo, uma cidadezinha um pouquinho antes de BH, de Belo Horizonte. E eu paulistana na gema aqui. E veio parar esse meteoro lá no extremo sul. Que loucura, hein? Nasci lá no extremo sul e fui. E aí, nasceu, estudou lá, e ginásio, colegial. Na verdade, como foi assim? Na verdade, eu fiz até o colegial lá. Depois, por violência doméstica, a minha mãe saiu de lá, porque o meu padrasto quebrou a casa inteira. A minha mãe saiu de lá, escondida dele, pegou os 4 filhos e se escondeu e veio morar perto do Capão Redondo, num bairro chamado Jardim Maracá. Conheço. E aí eu fiquei ali no Jardim Maracá até eu me casar com o Brau, né? Fiquei morando da Pedreira, eu vim para o Maracá e fiquei lá no Maracá até eu me casar com ele.
e que, na verdade, ele entrou na minha casa, pegou toda a minha roupa e levou para casa dele. Quem? O Brau. Ah, tá. Sem a minha autorização, ok? Porque a minha mãe tinha me dado uma semana para eu ir embora. A minha mãe falou para mim, você tem uma semana para ir embora, porque a sua irmã já casou, a outra já casou. Isso ele já cantava ou não? Já cantava. Mas já tinha disco gravado? Tinha Consciência Black? Não tinha. Só não tava... tinha nenhum disco, não. Só tava cantando, participando do concurso, de um concurso aqui, outro ali. Mas era só a dupla do Blue, então? Não, já era o Racionais. Já era Racionais, legal. Já era o Racionais, mas estava no começo, assim, estava no comecinho. Acho que, tipo, isso aconteceu mais ou menos em... 87? Não, 89. 89. O finalzinho de 88. Né, isso aconteceu tipo em agosto, setembro, agosto, e o Racionais ele nasceu tipo em outubro. Ele nasceu em outubro e ele ele foi na minha casa, pegou todas as minhas coisas e levou para casa dele. Quer dizer, na verdade ele ficava na minha casa direto. Ele ficava na minha casa, ficava na minha casa. Aí a minha mãe falou: tem uma semana para ir embora, porque eu vou morar numa casa que não cabe você. Caramba. Aí eu comecei a procurar um lugar para eu ficar, porque a casa da minha mãe não ia me caber. E tinha irmãos? Tem irmãos? Eu tenho 3, mas a minha irmã já tinha casado, a outra já tinha casado, meu irmão ia com a minha mãe e aí a casa não me cabia. Aí ele pegou as minhas coisas e levou para casa dele, que não cabia nem ele. Que morava ele e a mãe? Ele e a mãe. Não cabia ele me levou para casa dele. Caramba! Aí eu arrumei, em 6 meses a gente comprou o nosso apartamento, que hoje a minha mãe mora. Que bom. Que é lá perto também. É lá perto também. Pô, que legal, hein? E aí, vocês eram jovens, e aí... E assim, como que deu essa virada de chave de estudar Direito? Na verdade, eu quis sempre estudar Direito. Eu escolhi essa carreira do Direito, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, quando eu escolhi ser advogada, porque por uma fatalidade ou por uma sorte minha, eu estava com um cuidador, o marido da minha cuidadora. A minha mãe pagava uma pessoa para cuidar, Dona Maria do Seu Juca, naquela época as mulheres já tinham dono, então a Dona Maria do Seu Juca, e eu estava com o Seu Juca andando e a gente tinha ido buscar lavagem para porcos e eu achei um livro no lixo. Eu preciso até achar esse livro agora. Direito? Não, eu achei um livro da Carolina de Jesus. E estava sem capa, rasgado, e achei esse livro no lixo. E ele, é lógico, ele não ia falar, não pega no lixo. A gente podia pegar, mexer no lixo. Eu peguei esse livro no lixo e aí eu cheguei, eu não sabia ler. E aí a Dona Maria falou para mim que quem entendia das palavras eram os advogados. E aí eu decidi naquele instante que eu queria ser advogada para entender as palavras. Eles são assim, né? Quando você imagina, quando você fala alguma coisa, o seu destino vai sendo levado para aquilo, né? Também. Aí eu já era casada, já tinha 2 filhos, e aí eu falei, bom, eu quero estudar Direito. Já que eu não posso viajar com você, porque o martelo foi batido ali, ele não quis me levar para uma viagem, porque iam só homens na viagem para a Alemanha, do Racionais. Aí eu já tinha 2 filhos, minha filha tinha 2 anos e meio. Aí foi isso. Eu falei, eu quero estudar Direito, mas eu decidi fazer Direito, eu era muito jovem, eu era uma criança ainda quando eu decidi fazer Direito. E você se formou com quantos anos? Eu me formei com 27. Ah, formou bem, então. Não, eu tinha mais, eu me formei em 2002, eu já tinha a Domênica, e já tinha a Domênica e o Jorge, uns 29 anos. Formou bem. Aí eu trabalhei só 5 anos. Eu me formei em Direito também com 26, 27. É uma faculdade legal, né? Até por nós, por exemplo, eu não nasci na periferia, mas nasci na Cracolândia, no centro de São Paulo, né? Então, para a gente que veio do zero, é muito bom saber de lei, né? Para bater de frente com o sistema e... não preciso falar mais nada, Mas né? eu acho bom, na verdade, eu acho bom quando a gente usa para o bem. Sim. Usar o nosso conhecimento para o mal, porque o advogado, ele tem uma linha muito tênue entre o bem e o mal, né? A gente estuda todo errado para a gente aprender a fazer o certo, né? A gente estuda todo errado para fazer o certo. Então a gente sabe aonde está o erro, onde a gente pode errar e talvez não ser pego. Existe o risco ali. É uma profissão que o errado também tem o advogado, né? Então... Mas a gente é uma máquina, a cabeça da gente é uma máquina. Eu
Eu penso 360, assim. Eu nunca vou deixar de ser advogada. Eu sou advogada Você é advogada até hoje? Eu advogo, mas eu sou advogada. Eu fui agora, recentemente, eu fiquei 2 anos na comissão, na OAB, que legal. sendo conselheira da OAB. Então, eu era responsável, junto com os outros conselheiros, por 990 mil, quase 1 milhão de advogados aqui de São Paulo. Que Aí fiquei responsabilidade. 2 anos como conselheira. Legal. Eu sou da comissão, de algumas comissões na OAB. Eu estou sempre ali flertando com a OAB. Minha OAB está válida, se puxar lá no Google, vai achar minha OAB. Legal. Quando eu deixar de ser gestora de carreira, eu volto a advogar. E assim, a Bugnipe, né, que hoje é a sua empresa, a empresa de vocês, do Racionais, da sua família. Hoje você é uma CEO dentro da Bugnipe? Eu sou uma CEO dentro da Bugnipe, tenho grandes ideias, grandes projetos que eu encaminho, mas o meu sócio, a gente está ali 50-50, o meu sócio é Caire Jorge, ele automaticamente está ali 50-50 administrando tudo comigo, e ele está pegando uma carga pesada, que é essa carga de estar ali gerenciando, tomando conta de todos os projetos ali, e eu estou mais no processo assim, de acompanhar atentamente o desenrolar de cada coisa e ficar atenta nos detalhes, né? Porque, olha, é muito detalhe, assim. Imagino. É muita coisa. Você tem que olhar um projeto, outro projeto, o detalhe de uma finança, o detalhe de um pagamento, todos os detalhes. Eu estou ali nesse processo. Não, e outra, né? Hoje a Bugnipe é um selo, é uma produtora, agora tem outros artistas, e você agora está me falando que também quer ter os meshes, quer ter as roupas, que isso faz parte de uma gravadora, principalmente de uma gravadora urbana que eu acho que é o certo isso, vender os meshes, e ainda tem essa preocupação agora, né? Se você quer entrar para vender roupa, acessórios, ainda vai ter que ter um braço ali, né? Vai ter que ter um site, vai ter mais trabalho, né? Na verdade, assim, a Bugnipe hoje é uma hub, né? É uma hub. Então, a gente administra várias outras marcas, todas são marcas. Então, o Racionais é uma marca, o Mano Brown é uma marca, é MB10, é uma empresa, um CNPJ é uma marca. Né? Então, tipo assim, a Bugnipe é um hub que tem essas marcas, que tem os artistas como marcas. Então, a Bugnipe não é dona de ninguém. A Bugnipe é minha e do Jorge, do meu sócio. Nós somos dono dessa empresa da Bugnipe. E a gente administra todas as outras marcas. Né? Então, a gente administra a Cosa Nostra, a gente administra a MB10, a gente administra o Racionais, a gente administra Yankee Vino, a gente administra Duquesa, administra Danzo. Agora, eu tenho a marca Bug Week, que é a marca do festival que eu faço, é o 4º ano, esse ano o 5º ano, é o Bug Week. A gente não é dono da marca MB10, mas a gente administra a marca MB10, Mano a Mano, a gente está ali junto administrando o Mano a Mano, todo o conceito, todo o processo, todo o trabalho é feito por nós, toda a seleção de convidados do Mano a Mano é a gente que faz. A gente tem a Iebo, que é uma marca de roupa feminina. É isso que eu ia perguntar. A Iebo é a marca conectada com a sua filha. Sim. E como é que está essa marca? Essa marca agora ela está sendo reposicionada novamente, porque a minha filha ela quer se dedicar especificamente à carreira de atriz. E aí ela falou, eu quero dar um tempo desse negócio, eu não quero tocar. Então ela está deixando de ser uma marca mais artística, de streetwear, com uma roupa específica para ser uma marca comercial. Eu estou de novo apostando e fazendo investimento como empreendedora nessa marca. Isso é uma ideia da Domênica? Não, a Domênica, a ideia dela era ser só streetwear. A ideia de ser comercial é minha. Né? Ela falou assim, eu não quero mais trabalhar, eu quero focar na minha carreira por enquanto. Aí eu falei, ok, então você se afasta e eu vou tentar um novo negócio, que é vir com a roupa mais comercial. Comercial. Isso. Então a Domênica deu uma afastada,
e eu vou tocar sozinha. Tá. Né? Vamos ver como é que vai se sair aí. Tá. Aí a gente tem a Iego, a gente tem o nosso e-commerce e eu estou lançando agora o Booking, né? Eu tenho o Booking Bugnipe, onde eu só vou vender alguns artistas. Só o Booking Bugnipe. Dentro desses nomes que eu posso falar agora, eu tenho o Rincon, que eu vou vender, só vendo o show, não administra a carreira. A Luciana Mello. Legal. Luciana Mello também. E tudo online? Não. Não, né? Não. Senão ia virar um marketplace artístico. Não, não é tudo online, Tá. não. Tem coisas que a gente tem que fazer. Eu também acho. Tem que fazer presencial, mas a venda de roupas dos artistas é online, por enquanto. Mas eu tenho um sonho, assim, eu quero muito ter uma coisa física, mas que o público chega ali, fica pertinho, entendeu? Agora eu estou com a exposição também no Museu das Favelas. No Museu das Favelas, a exposição do Quinto Elemento. Racionais, o Quinto Elemento, que vai até agosto. Vai até agosto, né? É. Tá, já me falaram que tá maravilhoso. E já deu quantas pessoas? Olha, até janeiro de novembro a janeiro tinham passado 30 mil. São 900 pessoas por dia. Porra, é um bom número, hein? A gente ganhou o prêmio, APCA como projetos especiais. Estou muito feliz, muito grata por isso. Que legal, hein? Você merece. Pode me falar um negócio, o que significa Bugnipe? A Bugnipe é um desafio, na verdade. Né? Para mim, a Bugnipe é a realização de um sonho de várias pessoas e ela é um desafio, né, da gente mudar a história, né? Não repetir de novo a história de pessoas negras periféricas que não têm vontade própria, que não têm domínio, que não conseguem fazer as coisas, que não têm conhecimento. A gente é um desafio, é viver na prática, essa coisa de que eu posso, sabe? É da autoestima? Também. Também. É viver na prática, eu posso fazer. Se ninguém faz uma exposição, eu vou lá e faço essa exposição, porque eu vivo na prática que eu posso. Claro. Sabe? Se ninguém faz um show, eu vivo... Agora mesmo a gente tem o show da Duquesa na Áudio. Então, o que é? Ninguém faz o show, eu vou lá e faço o show. O show é em parceria com a Áudio, mas é um show da Label, que é do meu sócio, né? A gente trabalha junto, Label Record e Bugnipe, estilo. Então, a gente vai lá e faz o show. Contrata artista, contrata casa, vende o ingresso, banca, vende o ingresso, é o goleiro, faz o gol, é o juiz. Faz a produção, convida o artista, faz o contrato, paga, faz tudo. Pra ver se sobra ainda, né? Mas sobra, tem que sobrar. Recentemente a gente fez o Racionais, né? 2 shows no Unimed. Era uma festa nossa. De vocês mesmo? Sim. Eu fui uma. Sim, era nossa. Tava lotado, hein? Era nossa, Legal. Agora vamos voltar aqui no assunto de gestão, né? Cara, eu convivi de perto Racionais, Milton Salles, Zimbábue, Zimba, Preto Tipo A. Eu convivi todo esse mundo, esses anos. Meu pai teve loja de disco, aí depois eu herdei, aí eu tive uma lojinha de CD de 9 metros quadrados na galeria e foi dessa lojinha que eu consegui conquistar tudo isso aqui. Eu falo que eu fui criado no meio dos baileiros na Galeria do Rock, né? A galeria que é do rock, mas é do rap, né? Enfim, isso aí é uma longa história que eu posso te contar depois. Então eu fui criado no meio dos baileiros, né? Cascata, Zimbábue e tal. Então eu vi tudo isso acontecer. E eu era pequeno e eu olhava, cara, eu era um menino da Cracolândia, daqui de São... nem sabia o que era gestão, mas eu via que tinha muita coisa errada, sabe? Cara, eu lembro que Racionais vendia muito, cara, muito disco, muito, mas muito disco, e eu ouvia falar que os caras não... Eu falava, porra, eu sou fã número 1 desses caras, esses caras tinham que estar andando de carro, melhor carro. E eu via que eles não estavam assim, sabe, de longe, assim. Bom, aí veio a sua gestão, né? Não estou nem falando que você que fez tudo isso, quer dizer, não sei também. Me fala um pouquinho dessa gestão de Doutora Eliane com Racionais, assim.
A gente começou a pensar na Bugnaip em 2009. Eu estava organizada, a minha vida organizada, tudo certinho. E aí a gente pensou na Bugnaip em 2009 para cuidar especificamente da carreira do Mano Brown. A gente só ia cuidar da carreira de um artista. Aí eu estava tocando a minha vida, foi 2009, 10, 11, 12. Quando foi em 2012, finalzinho de 2012, chegou a proposta para eu cuidar do Racionais. Eu ainda não estava cuidando do Mano Brown, a gente só abriu o CNPJ, foi fazendo os documentos, em 2009, 2010. 2012 chegou a proposta de cuidar do Racionais. Eu estava com a minha vida do jeito que eu tinha sonhado. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e eu tinha meu próprio escritório de advocacia. E aí aconteceu o quê? Eu falei, bom, não quero. Quero seguir a minha vida, vou seguir carreira, vou ser presidente da República. Não quero. Você tinha essa vontade? Sim, claro. Né, eu trabalhava na política, eu trabalhei 10 anos na Assembleia. Né? E aí eu falei, bom, vou ser presidente da República, não vou fazer isso. Mas depois eu coloquei na balança, como toda boa advogada, eu coloquei na balança o que eu já tinha na mão, que era essa carreira do Racionais, direitos autorais, essas coisas todas, e o que eu tinha na minha mão, que eu estava tentando, que era ter um escritório de advocacia renomado e sair numa campanha política. Aí entrei de cabeça, abri a minha empresa em março de 2013. Aí em março de 2013 a gente começou, eu e a minha sócia na época, começamos a planejar. Eu tive a ideia de falar assim, vamos fazer tudo vamos ter uma turnê Racionais como você nunca viu. Né? Então, tudo que não tem do Racionais, a gente vai fazer. Aí eu comecei o quê? Trabalhando por processos, como advogado trabalha. Porque eu tinha um escritório de advocacia, eu cheguei advogada, trabalhando por processo. Então vamos ver aqui esse processo de rede social. Não tinha nenhuma. Aí eu derrubei 2.000 redes sociais e abri a rede do Racionais. Só deixei uma na época, que ela tinha mais de 1 milhão de seguidores na época. E não tinha o oficial do Racionais. Rede social, site, roupa oficial. Aí a gente começou a entrar no streaming ali. Até então não tinha entrado no streaming. Entrei no streaming em final de 2013. Ele só recebeu o primeiro valor baixinho em 2014 em streaming. Aí fui organizando tudo Racionais como você nunca viu. E aí a gente saiu com a primeira turnê. E aí o processo foi organizando. Conta bancária, quem não tem conta bancária vai ter. Carteira de habilitação, vai ter. Passaporte, vai ter. Tipo pai, né? Pai e mãe. Vai ter. Passaporte, vai ter. Carteira de habilitação, vai ter. Pagar o MB, a carteirinha da Ordem dos Advogados dos Músicos do Brasil. Vai pagar a carteirinha, vai ter. Aí comecei, o dinheiro seu na sua conta, o seu na sua conta, o seu na sua conta, esse aqui é o cartão, esse aqui é o cartão. E comecei a organizar. Eu falei, cada um administra o seu dinheiro, o dinheiro vai cair na conta. E eu só falei para eles, vocês não vão fazer nada. Eu vou fazer tudo. Vocês só vão ter que gravar um disco, fazer o show e de vez em quando fazer uma entrevista. E aí pronto, eles agora, neste momento, eles estão em processo musical e eu estou cuidando de tudo, como sempre. Legal. E falam que o disco aí tá vindo com muita música, né? Sim. A princípio, eu tenho conhecimento de 32, não sei se vem mais, mas 32 já está confirmado. Eu pedi, por favor, para não lançar 32. Eu falei, não lança 15, lança 16, não lança 32. Na minha opinião também é muito, mas, sei lá, o mundo tá tão mudado, Eu falei, por favor, não lança 32. Eles, não, eu dei minha palavra que eu ia lançar mais de 30. Eu, por favor, não lança 32, por favor, lança só 15, 16. Não. Então, tipo, e tem momentos que a empresária não consegue ter domínio. E essa é uma coisa que eu não tenho domínio. E qual que é o deadline disso, de lançamento? Já sabe? Provavelmente, ou o segundo semestre, ou final desse ano, ou o ano que vem. Se ficar para o ano que vem, aí tem que esperar passar o carnaval. Mas é mais ou menos isso. Eu estou trabalhando com esse tema. E vocês querem lançar físico de novo, vinil? Vocês lançam direitinho, né? Com certeza, eu gosto dessa coisa, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar o combo, assim. Eu comprei o último pack, é lindo, é caro, né? Eu achei caro, mas eu comprei. Mas é pouco, a gente fez pouquinho, é para poucos. Eu tenho os instrumentais, eu tenho os vocais, eu tenho tudo guardadinho, sabe? Se eu soubesse, eu tinha colocado na exposição. Os instrumentais é super difícil hoje, né? Sim. Sobreviver no Inferno, eu tenho tudo guardadinho lá. Eu nem coloco na MK para nem ralar.
Se eu soubesse, eu tinha pego a sua coleção e colocado lá na exposição. Putz. Quinto Elemento. E, cara, que legal, hein, cara, assim. Então, esses meninos já deram trabalho para você? Ah, mas faz parte, né? Eles dão trabalho, mas faz parte do processo, assim, faz parte da gente, do nosso desafio do dia a dia, né? O Racionais, ele é gigante, então qualquer pessoa que vai ver a exposição consegue ver a proporção. E eu tenho, e através do exame de DNA, quando a gente faz o exame de DNA, a gente vai até 8 gerações anteriores a essa. Sim. E eles estiveram juntos em todas as 8 gerações anteriores. Mentira, que loucura. Tá lá na exposição. Então, a união deles já vem de longe, assim. Então, é muito complexo para a gente, assim, tipo, entender, tem que se abdicar de qualquer preconceito e para entender isso. Eu achei incrível que, tipo, em todas as gerações eles estiveram na costa, os antepassados estiveram na costa da mina. Todos os antepassados deles estiveram na costa da mina. Né, no mesmo período, não é só na costa da mina, estiveram na costa da mina no mesmo período. Assim como eles estão em 2025 no Brasil, no mesmo período, os 4 estiveram na costa da mina no mesmo período. Que loucura. Olha, eu acredito muito nisso e em 80 e 90, como eu nasci aqui na Duque de Caxias, eu já descia na São Bento para ver Gêmeos, os meninos, o Taí é muito meu amigo até hoje, a dançar, né? E desde lá eu já via essa movimentação do Racionais e tal, Naldinho. E por que eu falei isso, cara? Porque você acredita muito nisso. Bom, exato. E quando eu ouvi Racionais a primeira vez na minha vida, eu me identifiquei muito. E eu falei, veio no meu coração, eu falei, cara, esses caras nasceram um para o outro, assim. Sim. Porque eu já vi algumas coisas parecidas como sociedade de empresa. Eu tenho um grande amigo hoje, um dos meus melhores amigos, ele tem 3 sócios. E eu falei isso para ele mês passado, eu falei, cara, você já percebeu que os 4 sócios, cada um é bom numa coisa e vocês não vão brigar nunca? Porque é que nem o Racionais. Eu vejo que o Racionais é uma sociedade ali que se sair um já não funciona mais, sabe? Não, é uma coisa assim bizarra, assim, porque sabe? É muito bonito de ver. Eu perguntei para o MB, para o Mano Brown, uma vez assim, se sair um do Racionais, o que acontece? Vai substituir? Ele falou, não, acaba. Acaba. Quando morrer um, acaba. Se não acabar, acaba a energia, eu acho. Eles na verdade, eles têm já têm suas carreiras solo, já têm seus projetos de vida, para quando falar assim, eu não quero mais gastar energia com isso, eles já trabalham de forma independente para seguirem com outras coisas, entendeu? Eles já têm um projeto, eles não serão pegos de surpresa, eles já têm um projeto. Mas o interessante é isso, que eles realmente nasceram um para o outro. Eu briguei com eles uma vez que eu descobri que eles tinham um WhatsApp só deles. Para que eu descobri isso? Eu falei assim, Pedro Paulo, não sei o que. Ele falou, vou conversar com os caras no WhatsApp e aí eu te dou um retorno. Aí eu falei assim, no WhatsApp? Mas eu tô lá no WhatsApp. Aí ele falou, não, o WhatsApp que a gente tem só nós 4. Eu falei, como? Como assim? Vocês têm um WhatsApp, vocês 4? Me tiraram só eu do WhatsApp? Ah, não tô acreditando. Eu não tô acreditando, fiquei brava de verdade. Saí do grupo de WhatsApp, que eram nós 5, falei, então fiquem com 2. Ficou pistola. Pode ficar os 2, aí 2 grupos, vocês 4. Aí fiquei uns 6 meses falando só por lista de transmissão, falava com um outro individual. Aí eu falei, que baixaria! Faço tudo por vocês. E vocês me excluem. Mas você acha mesmo que eles não têm hoje em dia? Não, eu nem passava pela minha cabeça, eu achava que eu estava ali junto com eles, decidindo as coisas, e eles têm um grupo de WhatsApp para falar só entre eles, me deixa de fora. Mas os homens querem ficar à vontade. Não, pelo amor de Deus, isso para mim foi horrível, assim, mas imagina. Enfim, eu ligo para coisas que talvez as pessoas, sei lá, fiquei bem magoada, fiquei uns 6 meses magoada com eles, aí depois de 6 meses mais ou menos, eu acho,
Aí eu voltei para o grupo. Mas você não é rancorosa. Não, eu sou canceriana. Então. Canceriano fica... E depois passou. É que nem eu. Agora vamos voltar ali para a pandemia. Como que foi a pandemia para você, para Racionais, para show? Me conta aí um pouco da sua vida ali na pandemia. Para mim, a pandemia foi, assim, uma coisa horrível, pior coisa que poderia acontecer, não só pelo número de pessoas passando mal, não só pelo número de mortes, mas também pelo reflexo hoje. Hoje, em 2025, nós temos o maior número de pessoas com problemas mentais, reflexo da pandemia, que já era da ciência, dos especialistas, que nós sentiríamos o reflexo da saúde mental agora em 2025, devido à pandemia. E hoje a gente vê isso, a gente que é empresária, que empreende, que vê isso, que os profissionais estão todos turbulentos, né? Nada está no eixo, tudo está fora do eixo, e você não pode nem se irritar. E para mim foi terrível, porque eu empreendedora, com um escritório, tive que fechar. Eu fechei meu escritório dia 13 de março de 2020 e abri meu escritório dia 13 de março de 2022. Ficou 2 anos? Dois, porque é artístico. Né? É artístico, então a gente não podia abrir. Eu ia no meu escritório sozinha, tipo, 20 dias depois do escritório fechado, eu voltei lá. Eu voltei, o meu escritório era portão branco, estava cheio de teia de aranha. 20 dias depois, era uma energia surreal, bizarro, uma energia bizarra, nojenta. Eu olhei aqui e falei, 20 dias o escritório fechado, está cheio de teia de aranha? Aí eu liguei para a moça, falei, vou deixar a chave, você pega a chave, você vem aqui a cada 20 dias sozinha, limpa, e para não deixar nada, deixa tudo limpo, organizado, porque eu vou voltar. Eu fiquei preocupada, eu abri conta para os meus filhos, deixei dinheiro para os meus filhos separado, para eles organizarem a vida caso eu viesse morrer. Você ficou com medo de morrer? Eu não fiquei com medo de morrer, porque eu não tenho medo de morrer, pelo contrário, para mim está tudo bem. Mas eu falei assim, eu não posso deixar todo mundo desprevenido. Claro. Aí eu fui no banco, abri conta para minha filha, deixei dinheiro para ela, abri conta para o meu filho, deixei dinheiro para o meu filho, peguei o CPF de cada um, organizei. Eu era responsável pela minha casa e pelo escritório. Tive uma crise de ansiedade, porque eu queria fechar o contrato da Netflix e eu tinha que cozinhar ao mesmo tempo. Você estava no fechamento de contrato da Netflix na pandemia? Na pandemia. Puta merda. Nasceu na pandemia, eu fechei a Netflix e surgiu o Mano a Mano. Ele nasceu o Mano a Mano. Foi na pandemia. Mano a Mano é um projeto do Spotify? É um projeto nosso que a gente apresentou para o Spotify. Sim. Né? A gente apresentou, eu perguntei para o Brau se ele topava fazer um podcast, numa crise de raiva no meio da pandemia. Eu tive uma crise de raiva com o Mano. E aí eu falei, você não quer fazer um podcast? Ele falou, quero. Aí eu, Jorge, seu pai topou fazer o podcast. Topou, beleza. Renata, o Brau topou fazer um podcast. Topou. A gente testa todo mundo, a gente sai de casa, a gente ganha dinheiro. Ele não topa nada, né? Foi assim, rápido. Topou. A gente testa todo mundo, a gente sai de casa, a gente ganha dinheiro. O homem topou, vamos nessa. Porque o homem não topa nada. Não, mas você não acha que ele está mudando? Assim, o Brau mudou muito, né? Na verdade, ele se curou muito de muita coisa, né? Ele se curou de coisas internas e se curou fisicamente. Ele é celíaco e ele não sabia que ele era celíaco, então ele sentia dor. Desculpa a minha ignorância, o que seria isso? A medicina, ela não presta atenção em nós, tá. Ok? Ela não presta atenção em nós. Então você passa pelo médico reclamando, e eles vão te dando algumas coisas paliativas e curando a doença e não curando a causa. E no caso dele, ele é celíaco. Ele não podia comer muita coisa que ele comia. Ele não podia tomar leite, ele não podia comer nada com trigo, ele não podia comer carne vermelha, né? Aí ele fazia tudo isso. Acabou que num determinado momento ele descobriu, foi numa consulta, e a médica falou, olha, vamos tirar isso do seu alimento, você vai ficar 30 dias comendo comida 60 dias comendo comida orgânica para limpar seu organismo e você vai diminuir a dor. E de fato aconteceu. Ele começou a sentir menos dor, porque doía os ossos, todas as juntas dele doía assim,
doía a Então junta aquele ditado, você é o que você come, é real. É real, muito, muito real. Aí eu, lógico, caiu no meu colo para variar. Aí eu tive que mudar toda a alimentação, comprar comida só orgânica, muito difícil, substituir a carne vermelha por outra coisa, substituir leite por leite vegetal, pão por pão sem glúten. Nossa, foi uma loucura. Aí fez essa limpeza, ele já começou a se sentir melhor. Olha. Após mais ou menos uns 4, 5 meses, as dores diminuíram. Olha. E também uma carga espiritual. Fica mais leve. Tirou muita coisa que ele tinha dever, que ele tinha obrigação, que ele se sentia obrigado a fazer, arrastar muita coisa. Eu mandei 18 pessoas embora. Sério? Mandei. Eu mandei 18 pessoas embora que trabalhava com eles. Eu falei, mandei embora, ganhei o dinheiro, mandei embora, paguei todo mundo, paguei bem, paguei todo mundo. Eu lembro que o Racionais subia com 50 pessoas no palco. Mandei tudo embora. Mandei tudo embora, as pessoas me odeiam. Até hoje. Entendeu? Pode odiar, não tem problema, não estou aqui para agradar ninguém. Exato. Jesus Cristo foi morto, não agradou, sou eu que vou agradar. Exato. Aí eu mandei todo mundo embora e já tirei esse peso. Entendeu? Hoje as pessoas que trabalham, elas não trabalham para mim, elas trabalham para a empresa e prestam serviço para mim, não é de minha responsabilidade. Exato. Fora isso, todo mundo organizei indiretamente, não diretamente, porque eu dei o dinheiro, cada um que organiza a sua vida. Claro. Eu só proporciono. Eu dou essa oportunidade. Falar, o dinheiro está aqui na sua conta, faz o que você quiser. Está aqui o seu dinheiro, está aqui o seu dinheiro, está aqui o seu dinheiro. Claro. Entendeu? E fora isso, a gente foi destravando muitas coisas. A gente fez turnê, destravou, então deu alegria, deu felicidade, lançamos um filme, deu alegria, deu felicidade, deu leveza. Eliane, eu vou falar sobre a minha experiência, né? É assim, eu sou um homem antes de ter filho, sou um homem depois de ter o primeiro, e depois que eu tive o segundo, então, virei outro homem. Eu vejo que nesse período que o Jorge também ficou mais homem, mais maduro, também mudou o Mano Brown. Você não acha? Sim, claro. Porque ele ganhou um amigo, que nem eu também tenho um menino de 16 anos que hoje é meu melhor amigo. Sim. Mas você não acha que o Jorge veio também para mudar a vida do Brown? Ah, não junto só com o a Jorge, Domênica? O Jorge e a Domênica também, assim, né? O Jorge não, dá pra ver que o Brown é de 4 pela Domênica. Né? O Jorge e a Domênica, eles realmente mudaram a vida de todo mundo, a minha vida, a vida dele. Eles são um homem e uma mulher incrível, responsáveis, decididos, eles sabem o que eles querem. O Jorge começou a trabalhar comigo, ele tinha 16 anos, 17 anos mais ou menos. Eu coloquei ele para trabalhar comigo, dei uma responsabilidade grande nas costas dele. Ele já saiu, menor de idade, ele já saiu comandando um time, eu coloquei ele na produção. E porque não adianta você fazer um patrimônio e depois esse patrimônio, seja seu nome, seja a sua história, ele não ter quem tome conta disso. A gente precisa ter alguma pessoa. Eu vejo aí, tem pessoas que falam assim, é o meu irmão que cuida. Herdeiro fraco não dá. É meu cunhado que cuida. Sabe? Você tem que ralar, filho. Você tem 16 anos, bora pra luta. Você tem 15 anos, bora pra luta. Esse negócio de ficar no videogame, olhando... Não, isso aí não existe. Vai trabalhar. Exato. No Japão, a pessoa com 16 anos já trabalha, já mora sozinha, sabe? O cérebro está maduro? Não. O cérebro vai estar maduro com 25 anos, que é o lóbulo frontal, que vai estar maduro com 25 anos. Isso significa que não tem que trabalhar? Não. Significa que tem que trabalhar. A Domênica ela fez o primeiro filme dela, ela tinha 13 anos, 14 anos de idade, o primeiro filme, Na Quebrada. E o Jorge tinha 16 anos. Fizeram juntos, né? Fizeram junto, Na Quebrada. Entendeu? E aí eu falei, não, vamos trabalhar. É muito difícil eu acho que a fase mais difícil de um pai e de uma mãe é introduzir o filho no mercado de trabalho. Né? Depois do nascimento, a fase mais difícil para mim foi introduzir no mercado de trabalho. Sabia, Eliane, eu tenho um sonho, porque eu entendo que aqui no Brasil, a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis, é o jovem ter o primeiro emprego. Imagina que o jovem filho nordestino, além de ser preto a maioria das vezes, a única coisa que ele queria era trabalhar. E como ele consegue arrumar um emprego? Eu acho tão difícil, e o meu sonho é ainda construir uma escola
de vendedores. Eu Que peguei esse lindo. prédio aqui fazem 4 meses e eu estou fazendo um centro de treinamento ali. Primeiro eu quero treinar a minha equipe, né? A minha equipe da Kings hoje. E depois eu quero levar esse projeto ou para o prefeito ou para algum... Ou senão eu vou atrás também de patrocinadores e, cara, fazer uma escola mesmo, porque vai ser bom para o Estado, vai ser bom para mim, vai ser... Sabe, eu posso treinar o menino e destinar para as minhas lojas também, destinar para as lojas dos outros, porque é muito difícil o primeiro emprego. Então, assim, o jovem que tem o pai empreendedor como... por que eu dei certo também? Meu pai é um preto nordestino e foi muito pobre. Só que ele sempre foi empreendedor. Ele tinha uma banquinha de jornal aqui no centro, vendia jornal, aí quebrou, aí abriu uma lojinha de CD, aí capengou, foi pro CD, aí o CD acabou. Aí quebrou de vez. Só que ele sempre me deu essa energia de ser empreendedor. Sim. E falou, cara, carteira de trabalho aqui nunca. E ele sempre me encorajou para a vida. Então, graças a Deus. E a ele, eu estou aqui hoje, né? Mas, como nós sabemos, na periferia ou aqui no centro, nas pensões, como no centro ou Glicério, a gente sabe que não é bem assim, que tem muito filho sem pai, a maioria, né? Mãe com 5 filhos. Cara, a mãe não tem, não sabe nem como ajudar também os meninos e os meninos acabam indo para o crime. Então, eu tenho esse sonho ainda de ter essa escola, de fazer, sabe, acontecer, sabe? E eu acho que Deus me abençoou tanto com a Kings, que o meu sonho desde moleque era empregar gente. E hoje nós somos quase 1000 pessoas, 1000 jovens que, cara, graças a Deus, uns vai, outros vêm, mas tem uns aqui que estão comigo, tipo o Márcio, que conectou você, né? Que, cara, tá comigo desde o início. A gente carregava a caixa na galeria, né? Ele, o Leandro ali, a gente carregava a caixa ali e estamos aqui hoje, né? Para contar a história. E eu sempre falo que eu não sofri na vida. Eu acho que o meu passado só tem que servir de exemplo, porque eu não falo que eu sofri porque eu nunca passei fome, né? Porque hoje na nossa posição, a gente tem amigos com grana, né? E quando a gente fala um pouco da nossa história, esses amigos falam, nossa, mas você sofreu muito. Eu falei, não, você não sabe o que é sofrer, amigão. Você não sabe o que é morar num lugar que o cara tem que acordar 5 horas da manhã, não tem asfalto, aí ele chega atrasado por causa da chuva, com barro até aqui, ele chega atrasado e o patrão dele fala, você volta porque você está atrasado. Isso é sofrer. Aí volta e é mandado embora e assim vira um círculo vicioso. Você Enfim. Sabe que eu perdi um emprego por causa disso. Né? Uma vez, cara, eu tenho várias histórias aqui do centro, né? Assim, aqui do centro desse quadrilátero de Barra Funda, Bom Retiro, Santa Cecília e Campos Elíseos, poucos que se deram bem na vida e eu fui um deles, graças a Deus. Eu tenho várias histórias. Mas uma vez, uma coisa me chamou muita atenção. Uma vez estava eu e o Ferrez, cara, um grande amigo, você acha que você já ouviu falar, conhece? Sim, claro. Estava eu, o Maurício DTS e o Ferrez numa favela que o Ferrez tem uma ONG lá e eu estava junto com ele e, cara, numa favela bem, cara, assim, que a gente andou e foi e tal, e barro. E eu ouvi essa história de um cara, e isso ficou marcado para mim, né? Porque o cara falou assim, cara, você acredita que ontem cheguei no trampo, atolado de barro, cheguei 20 minutos atrasado, o cara mandou eu voltar. Cara, se eu fiquei com ódio no coração, imagina ele. Eu fiquei com ódio. Sim. Aquilo me deu um ódio. Imagine ele, com 2 filhos, com mulher que não tem grana para ter esquece, babá, essas coisas. Não tem, enfim, tem que levar o leite para casa, a comida, e isso ficou na minha cabeça, enfim. Esse é o grande desafio de 2025. Você que já está, você quer, então você já tem, né, na minha concepção. Como você quer essa escola de treinamento para jovens para o primeiro emprego, então para mim você já tem. Uhum. Esse é o grande desafio, porque hoje nós,
nós sabemos o quanto é complicado um funcionário que chega atrasado, que não cumpre o horário, que traz o problema para cá. Nós sabemos disso, que quanto atrapalha o nosso andamento profissional. Mas a gente também tem o conhecimento do quanto que é difícil, às vezes, a pessoa chegar até a gente, entendeu? A gente sabe, porque já viveu isso. Eu pedi a conta da Que Refresco, porque eu trabalhava 3 anos lá, eu entrava na Que Refresco, eu tinha que estar na minha máquina de produção às 6 da manhã, eu tinha que estar de uniforme e sem esmalte na mão, trabalhava com chiclete, não podia ter esmalte, cobrir o cabelo. Então, às 5h30 eu tinha que estar na empresa. Eu saía da minha casa às 4 horas da manhã para pegar o ônibus, eu cheguei a sair com um cobertor nas costas, rua de terra, o cobertor nas costas com frio, entrar, trocar de roupa, levar marmita no refeitório, porque eu tinha meia hora para almoçar, almoçava das 10 às 10h30. E eu chegava às vezes assim, eu chegava às 6h01, 6h02 para ligar a máquina. Eu já tinha feito todo o processo, eu só tinha que ligar a máquina. E aí, depois de 3 anos, no dia do meu aniversário, a minha chefe falou assim, são 6h02, você vai perder o sábado. Aí, depois de 3 anos, ela em cima de mim, uma mulher branca, assediadora naquela época. Eu comecei a trabalhar na Que Refresco, eu era nova, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, então eu já estava caminhando por 18 anos e ela falou para mim isso. E aí eu falei um palavrão para ela, mandei ela para aquele lugar e fui para o departamento pessoal, pedi a conta e fui embora. Perdi 3 anos de trabalho, que me fez muita falta. Muita falta. Perdi 3 anos de trabalho. Foi justa a causa? Eu pedi a conta. Ah, pediu a conta. Eu pedi a conta porque ela disse que eu ia perder meu sábado. Aí perdeu os direitos, né, do trabalhador. E aí eu ia receber menos. Eu trabalhava de segunda a sábado, eu trabalhava de manhã, pagava eu mesma uma escola à tarde. Eu pagava para eu estudar. Ah, você já investia no seu estudo? Já investia no meu estudo. Porque a minha mãe, quando eu me formei no terceiro, agora no 9º ano, e na época era 8ª série. 8ª série. Quando eu me formei na 8ª série, a minha mãe olhou bem para mim, fez um ritual lindo, maravilhoso para mim. Me vestiu de branco, me deu anel de presente que ela tinha ganhado, um anel de ouro de presente que ela tinha ganhado da patroa dela, salto alto, levou meu tio como representando o meu pai, fez um ritual lindo para mim na 8ª série e falou para mim, eu vim com você até aqui. Daqui para frente, se você quiser estudar, você tem que estudar sozinha. E isso era 8ª série, que é 9º ano hoje. Tinha o colegial. Eu tinha 14 anos. Quando eu me formei, eu tinha 13 para 14. Eu ia completar 14 anos em julho e eu estava entregando pegando o meu certificado. Colegial. Meu colegial. E aí, porque eu nunca repeti de ano. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, já que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. E aí eu trabalhava na Que Refresco de manhã e eu pagava o colégio radial à tarde. E aí aquilo me fez muita falta. Eu pedi a conta no momento de loucura, eu pedi a conta. Perdi 3 anos de trabalho, porque eu tinha que pegar o ônibus 4 horas da manhã. Entendeu? Então a gente vive essa encruzilhada entre ser a pessoa que vai treinar, entre ser a pessoa que vai admitir e fazer com que essa pessoa cumpra esse horário para que ela não se prejudique e não nos prejudique. E ela consiga lidar com os seus problemas, né, com os seus problemas sociais, né, de chegar até o seu local de trabalho dentro do horário. Que hoje é outro mundo, né? Hoje é outro mundo. Hoje está muito mais fácil. Está muito mais Porque fácil. assim, eu lembro que em 92 eu tinha eu era DJ. Então eu tocava muito na Zona Sul ali, Jardim Ibirapuera, Grajaú. Eu tocava ali em festinhas pequenas. Cara, para voltar de lá, na época tinha pé de pato, essas coisas, e o medo de voltar 3 horas da manhã de lá. Eu tocava muito perto de Jardim Ibirapuera, perto daquela danceteria que chamava Palácio Music Hall. Sim. Cara, e eu passava no meio das favelas assim, e o medo dos pés de pato. Sim. 3 horas da manhã, uma vez me pararam um Opala assim, procurando um cara, e assim, e eu morava no centro, era tipo assim, era muito longe, porque não tinha essa facilidade de metrô, trem, era ônibus e não era ônibus toda hora, era tudo muito difícil, né, Eliane? Sim.
antigamente era tudo muito difícil, né? Sim. Hoje ainda é muito difícil, mas hoje tem informação, tem rede social, tem Google, tem... Não estou falando que as coisas estão fáceis, mas pelo menos a informação ela tem mais rápido, né? Não, hoje, tipo, eu vejo que o que a gente... Ainda bem que estamos aqui, somos contemporâneos desse momento de hoje, vivemos um passado não longínquo, com mais de dificuldades, mas podemos viver hoje essa evolução, né? Hoje nós temos a maioria, se não quase todas as ruas asfaltadas, né? Nós temos o metrô que quando chove vira esse caos, e eu acho que a solução vai ser justamente a gente ter monotrilho por cima mesmo, igual o Simpson falou, né? Sim. Por cima, ter monotrilho, já tem transporte na represa Billings, ela tem lá o transporte que vai lá, o barco que faz uma travessia, já tem o metrô, já tem a rodovia, entendeu? Eu acho que as coisas facilitaram bem, e eu ainda acredito que a gente tem que trabalhar essa coisa da pessoa morar perto do seu trabalho, sabe? Para não ter sai da Zona Leste para ir trabalhar na Zona Sul, sai da Zona Oeste. Eu acho que as pessoas têm que começar a valorizar o seu entorno e trabalhar ali no seu entorno, porque hoje os bairros têm tudo, né? Que antigamente não tinha, né? Antigamente só não tinha. Você trabalho aqui. Você tinha que cruzar, Agora hoje não, mas as pessoas têm uma concepção de que fazer bem do lado da sua casa não é legal. Só funciona se ela sofrer, atravessar o mundo para chegar no local do trabalho. Olha a mentalidade do ser humano. Entendeu? Outro dia, uma vez eu fui num lugar no centro da cidade, eu vi as pessoas trabalhando em condições tão precárias, você entendeu? E elas ali felizes trabalhando numa condição precária, num lugar assim bem apertado, porque o primeiro para sair daqui, ele tinha que... O que estava trabalhando aqui, para ir no banheiro, tinha que pedir para os outros 3 sair para ele poder ir no banheiro, porque ele estava socado na parede, ele estava feliz, sendo que ele podia trabalhar do mesmo jeito, com o mesmo afinco, perto da casa dele, claro. Tem um horário legal. Levou meia horinha para chegar em casa, saiu, meia hora para sair, meia hora para voltar, sabe? Mas faz bem do lado do seu bairro, né? E tem que mudar essa mentalidade de que eu vou ser um excelente funcionário se eu cruzar a cidade e eu sofrer. Então eu acho que a gente tem que trabalhar isso na mentalidade das pessoas também, tem que ensinar isso. Não, entendeu? Gasta mais dinheiro com condução e gasta mais aqui, né? Sim. Né? Sim. E gasta o bem mais precioso, que é o tempo. É o tempo. Né? Eu acho que isso é o que mais me incomoda hoje, porque lá onde eu moro, por exemplo, assim, tipo, são torres e mais torres sendo trabalhadas. Tá construindo 3 torres aqui, 200 apartamentos de 54 metros quadrados, outro 40 metros quadrados mais 200 apartamentos, só torres, torres, desse tamanho assim. Como é que a pessoa vai viver com uma família em 50 metros quadrados? 50 metros quadrados é aqui, é a sua sala. Não, agora estão fazendo de 20, né? Como é que faz? Entendeu? Insalubre isso. E a logística, né, a engenharia de tráfego, ela não está fazendo nada. E também, eu reparo, não tem bueiro, ninguém está fazendo bueiro, está fazendo casa, esgoto, mas bueiro, você não vê uma boca de lobo sendo construída. Eu fico só olhando, eu falo assim, não é possível, estão fazendo 200 apartamentos aqui, 200 aqui, 200 aqui. E o transporte? Que sobe, vende, vira as costas, agora o problema é de vocês. E o transporte e a água, 200, olha, tem mais ou menos uns 800 apartamentos sendo construídos simultaneamente na estrada Tapicirica, onde eu moro. Simultaneamente, está subindo a torre aqui, torre aqui, torre aqui, torre aqui. Ali na estrada de Tapicirica está subindo tanto prédio assim? Muito, muito prédio. Eu contei mais ou menos, A gente tem uma loja lá no shopping lá. Não, eu sei, eu até passo lá direto, o pessoal me trata bem. Eu sou embaixadora daquele shopping, né? Que bom. Eu Faz tempo que a gente tem loja, era minha essa loja. Eu passo lá, o pessoal trata bem. E aí, Eliane, tudo bem? Eu, tudo bem. E aí, vamos entrar para ver alguma coisa hoje? Eu sei até o roteiro, hein? Vamos entrar para ver uma coisa hoje? Eu falei, pô, hoje eu não quero, uma próxima. Mas todas as vezes. Que bom que tô tratando bem. Todo sábado eu vou lá fazer minha unha, eu gosto de fazer a unha lá. E o pessoal todo sábado me vê aí, então, Eliane, tudo bem? Vamos entrar para ver uma coisa hoje? Pô, Eliane, tem uma coisa legal aqui, você vai gostar. Eu sei o roteiro. Mas assim, ó, você não acha... Vamos no pensamento agora de futuro, de coisas boas.
Mas você não acha que o futuro chegou, então, em Itapecerica? Chegou. E aí, é muito promissor. E aí, se não tem bueiro, o problema é do governo? Não, eu acho que nós deveríamos cuidar. É aí que Quem? Nós, a população e a política. Porque não, mas como que a população vai cuidar do bueiro? As grandes empresas, ela tem que cobrar o governo. As grandes empresas, elas estão fazendo o quê? Elas estão tirando... A comunidade está deixando de existir, estão construindo prédios de 50 metros, 70 metros, 40 metros, 20 metros quadrados, tá colocando a preço acessível, ok, a pessoa, uma família que ganha R$3.000 por mês, ela vai conseguir comprar e vai conseguir pagar, porém, nós temos que falar assim, olha, estamos com um problema aqui, porque o tráfego não vai funcionar para a gente. A gente vai ter um excesso de pessoas e um excesso de carros. Assembleia, política, qual vai ser aqui a dinâmica para melhorar isso aqui? Mas você acha que se tiver a cobrança, vem a solução? Vem. Você pode falar isso, né? Sinto falta de associação de bairros para tratar desses assuntos, porque nós deveríamos estar o quê? Nós deveríamos estar organizados já, ter 50, 100 pessoas representando o bairro e bater lá na Assembleia e falar assim, time, pessoal, político, meus funcionários, porque os políticos são nossos funcionários. Meus funcionários, eu quero aqui conversar sobre a questão da logística em tal lugar. Existem X torres sendo construídas, aqui teremos X pessoas, se a gente tiver 200 apartamentos e a gente tiver aqui 70 carros, já vai causar impacto no nosso transporte, vai causar impacto também na questão de chuva, de bueiro, porque a gente vai ter mais água, não tem bueiro, não tem o que... Então, o que você está me falando, que muitos problemas, vamos falar de São Paulo, nem vamos falar de Brasil, é culpa que não tem cobrança? Sim, sim. Muitos problemas são passados. Porque quem é que vai parar para pensar? Está construindo uma torre aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não, vamos ver X carro, transporte, bueiro, chuva, não vai ter vazão, vai subir, vai estragar. Né? As pessoas elas vivem correndo, elas não têm tempo para pensar nisso. O problema é que se a gente começar a pensar, né, existe o construtor, existe o consumidor, existe o governo. Quem é essa... Quem é esse grêmio? A associação de bairro, existe, todo bairro tem? Não tem mais. Ou tinha que ter associação de bairro, ou tinha que ter o quê? Os comitês. Os políticos têm que voltar para o bairro, têm que voltar para o comitê, tem que voltar a ter comitê, tem que voltar a ter sua base, tem que voltar a trabalhar o bairro. Os políticos estão perdendo para as igrejas, porque a cada esquina tem uma igreja que está ali fazendo o que o que se propôs a fazer. Está cumprindo o seu propósito. Ela não está fazendo aquilo que ela não quis fazer. Ela falou, eu vou fazer isso, 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 isso. Ela está fazendo o que ela se comprometeu. A igreja. A igreja. Só que a política, ela tem que ter o seu comitê no bairro para a gente poder ir lá e falar assim, ela tem que ter seu comitê para eu ir lá e falar assim, olha, vereador, deputado, precisamos trazer a comunidade para tratar desse tema. Então, mas aí que tá, né? Aí vai dar muito trabalho para eles, né? Não, eu vivi isso, eu trabalho na política de forma indireta desde 1994, que eu estou na política, que eu sou o pé no chão. Aí eu trabalhei 10 anos na Assembleia, saí da Assembleia em 2019, entrou um governo de extrema-direita, eu com essa face aqui, né, com a unha pintada de vermelho, era persona não grata. Olha. Aí fui exonerada, né, não combinava, a minha cara, meu comportamento não combinava. Aí fui exonerada, e graças a Deus fui exonerada, sou grata porque saí, pude me dedicar mais à minha própria empresa, pude expandir mais a minha cabeça, usar mais, graças a Deus saí. Mas, e na época eu vivi isso, de ter os comitês, a gente batia na porta. Eu entrei na política batendo na porta de um comitê. Eu estava desempregada, eu já era advogada, estava desempregada porque eu pedia conta do trabalho para cuidar do meu filho Jorge, que ele estava me dando trabalho, saía da escola, ia lá para a construção do Rodanel, aí eu pedi a conta do trabalho para tomar conta dele. Entendi. Aí fiquei 6 meses dedicado exclusivamente a ele. E aí eu falei, tá na hora de eu voltar para o mercado. Aí eu fui no comitê e bati na porta. Falei, olha, eu sou advogada, sou formada, posso ajudar o comitê em alguma coisa, porque agora eu preciso de um horário flexível, porque eu preciso tomar conta do meu filho. Tá.
E aí, aí ele falou, você é advogada? Sou advogada. Ele já me conhecia, o deputado já me conhecia, ia sair em campanha, falou, então eu vou colocar você para fazer o chão, para fazer campanha. Eu, advogada, eu saía colocando faixa, subia em cima do meu carro, amarrava as faixas, panfletava, organizava comitê, pegava a perua, comandava, saía panfletando no meio da rua. Eu ficava andando na rua panfletando por 6 horas. Eu trabalhava na parte da tarde, depois que eu cuidava do meu filho, 2 horas da tarde eu começava a panfletar e ficava panfletando por 6 horas. Eu conheço todos os bairros. Tinha um dia que eu andava 26 bairros. Zona Sul ou todos? Zona Sul, só Zona Sul, da ponte para lá. Da Tá. ponte para lá é tudo meu, era tudo meu na época, né? Então, a gente tinha comitê, a gente reclamava, a gente fazia, a gente trazia as coisas, falou, ó, essa rua aqui está mais violenta. A polícia não sabe qual rua é violenta. Sabe por que a polícia não sabe? Porque não tem boletim de ocorrência. E ela não vai colocar polícia nessa rua porque ela não sabe. Se roubam 50 celulares ali naquele entorno, as 50 pessoas não vão fazer boletim de ocorrência. Então a polícia não sabe que é perigoso. Em 94 era perigoso, hein? Mas agora está mais ainda. Você acha? Eu acho, porque agora eu ouço pessoas falando que seus celulares são roubados dentro de um ônibus. Sua bolsa é roubada dentro do ônibus, seu celular é roubado dentro do ônibus. Isso antigamente não tinha, né? Não tinha, era um respeito, tinha celular, né? mas tinha bolsa. Era um respeito, né? Tinha um respeito pelo bairro, pela periferia. Hoje, no ponto do ônibus, as pessoas têm o celular roubado no ponto de um ônibus. Entendi. Então, está extremamente perigoso. A mulher sai do mercado, ela é sequestrada, entendeu? Então, para a mulher ficou insustentável, assim, né? Mas a polícia não tem consciência disso porque não existe. Para ela ter consciência disso, todo mundo tem que ser... Foi assaltado? Foi furtado? Faz o boletim de ocorrência. Só que as pessoas são assaltadas, são furtadas e muitas vezes não fazem boletim de ocorrência. Elas não sabem que ela pode fazer o boletim por furto online. Entrou lá e falou, ó, meu telefone foi furtado. Roubo é com arma. Furto é sem arma. Furtou. 155, 157. Isso. Foi furto. Faz um boletim online, denuncia, porque a polícia vai começar a olhar que aquele lugar está sofrendo muito assalto e vai colocar alguém lá para tomar conta. Entendeu? Como a polícia não tem informação, eles não vão para cima do problema. E aí, se a gente tem um comitê, a gente pode chegar e falar, ó, seu deputado, seu vereador, ó, está acontecendo isso. Ó, seu deputado, seu vereador, a gente precisa falar sobre transporte, ó, precisamos fazer a prevenção de enchente, preciso falar sobre grama, sobre árvores, sobre essas coisas, entendeu? Então, o comitê precisa voltar. Mas assim, voltando ao assunto da gremiação ali, isso vai ser meio difícil, né? Porque para ter isso gera um custo. E ninguém quer tirar a mão do bolso, né? Ainda para terceiros, né? Então... Aí não vai ser, aí fica difícil eleger. Aí aí fica difícil eleger. Aí quem tiver um público com mais conhecimento, digamos assim, que estudou um pouco mais, que tem um pouco mais de conhecimento, simpatizante com conhecimento, aí vai levar mesmo, porque a pessoa que não tem conhecimento, ela vai falar assim, não estou em interesse nisso, porque ela não sabe da importância que isso é. Né? Você colocar o seu... defender os seus direitos, claro. O quanto isso é importante você defender os seus direitos. Então, as pessoas que têm conhecimento, elas sabem o quanto isso é importante. E as pessoas que têm que se matar de trabalhar, pegar 3 horas, 2 horas de ônibus, ela não vai dedicar tempo para saber o quanto é importante ela ser uma pessoa que entende de política, mas que não queira ser política. Ela tem que entender só isso. Ela só tem que entender, eu preciso defender o meu direito de forma correta e o meu direito tem que beneficiar a todos, quem eu gosto e quem eu não gosto. Porque a política não é só para quem eu gosto, é para quem eu não gosto também. E tudo isso, a palavra é educação, né? Tudo isso é educação. Falta a base, né? Foi que nem a gente estava falando antes de começar, né? De formação de caráter, né? Formação, principalmente dos nossos filhos, né? O caráter ali dos 12, 13, 16, 17, é a formação do menino ali que a gente tem que entrar com boas ideias, ensinar ele tem que ter um trabalho para edificar, trazer dinheiro, né? Sim, a personalidade do ser humano, ela está finalizada, ela está formada quando ele tiver 12 anos. Então,
A partir do momento que nasce, até os 12 anos, a gente está ali ajudando na formação da personalidade. Depois de 12 anos, ele vai absorver, junto para finalizar ali, vai absorver o seu meio social que vai influenciar ali, entendeu? Mas toda essa base, por isso que estudar a cultura do Japão, para mim é incrível. Eu gosto de estudar muito a cultura do Japão. Né? Os japoneses, a criança entra na escola, mas até os 7 anos ela não aprende a ler e escrever. Ela aprende a se comportar. Ela aprende a respeitar o mais velho, limpar, cuidar, chegar na hora, sabe, comer, respeitar uma mulher, respeitar um homem. Depois desse período que ela tem uma personalidade de educação, de moral, sabe? Que não vai atravessar na frente do outro. Outro dia, dentro desses estudos, até está viralizado, assim, eu estudo muito isso, essa cultura, dentro desses estudos, fala assim, quem chega primeiro estaciona o carro mais longe. Por quê? Porque quem chegar atrasado tem que estacionar o carro mais perto da porta. Você vê, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Entendeu? Então é isso. Então quem chega primeiro vai estacionar o carro aqui. Claro. Quem chega atrasado vai estacionar aqui porque a porta está aqui. Então isso tudo faz parte. Com 16 anos no Japão a pessoa pode morar sozinha, sabe? Então você não pode sair de chinelo na rua do Japão. Mas por quê? Porque você pode pegar uma doença, pá. Então, é isso, a formação do caráter, da personalidade até os 12. Depois dos 12 é o social. Então, o que a gente pode dar para a criança até os 12 anos de idade, a gente tem que dar. Eu ensinei, meus filhos não comiam doce, meus filhos não tomavam refrigerante, meus filhos não tomavam remédio alopático, eu não cozinhava na panela de alumínio. A minha filha não comia na panela de alumínio, a minha filha, na primeira consulta, ela já foi na homeopatia com o Dr. Leslie. Nasceu, passaram 3 meses, primeira consulta médica, homeopático, entendeu? Os outros ainda falavam para mim assim, nossa, você tem muita fé. Eu falei, fé por quê? Ah, porque você cuida dos seus filhos com remedinho de açúcar. Eu falei, não, as pessoas estão tomando muito antibiótico e o antibiótico não está fazendo efeito. Se ele começa a tomar antibiótico agora... Uma hora para, né, de fazer efeito. Se ela começa a tomar antibiótico agora, com 3 meses, 4 meses, 5 meses... Quando ela tiver com 15 anos, o antibiótico não faz mais efeito, entendeu? Então eu não vou dar. Então isso tudo é uma questão de educação. Na época eu já pensava nisso. Meu filho está com 29 anos, mas ele com 8 meses eu já tinha um problema com a questão do remédio, do antibiótico. Eu já cuidava com homeopatia. Eu já não dava refrigerante. Eu já cozinhava na panela que não é de alumínio, entendeu? Então ele já nasceu Kairê, ela já nasceu Ayomi. Não é um nome africano que nasceu, que mudou agora, não. Lá atrás, 29 anos atrás, há 29 anos, quer dizer que é o correto falar, há 29 anos, eu já pensava nisso, entendeu? Então, quando a gente escolhe ser pai e mãe, a gente tem que escolher também e falar assim, eu vou entrar no sacrifício aqui. Claro. Eu não vou tomar refrigerante para o meu filho não tomar, eu não vou comer açúcar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, você tem ali, nasceu uma criança, nasceu nova pessoa. Exato. Que é nossa sementinha que vai ficar na terra, né? Eu estou tão feliz. Deus, eu te agradeço pelos meus filhos. Me lembrou minha mãe. Minha mãe faz isso direto. Se deixar, a gente se simpatizou, a gente se encontrou, né? A sua história é incrível também. Eu não sabia, não imaginava que você tivesse vivido tudo isso, passado tudo isso. Né? Que você, esse empreendedor que vem aí, né? Desde do disco, do vinil, da galeria do rock, do DJ, da época dos pés de pato. A sua história também é incrível. Não, fui cantor de rap também. Cantor de rap. Tem o disco gravado pela Rhythm Blues. Você tem seu livro já? E o seu... O livro tá aqui, você vai ter ele aqui. Eu já tô querendo o seu livro. E outra coisa, eu acho que você tem que ter... Os dois é presente? Ó, isso aqui é um presente. Ai, que gostoso. Gente do céu, olha... Esse recebido aqui é um recebido de responsabilidade, veja bem. Hoje, cadê minha câmera? Hoje olha. Foi um dia... Assim, eu não quero que os outros convidados se sintam assim, magoados. Mas, não se sintam, por mas favor. Hoje, sem brincadeira, hoje o dia foi muito mega especial, porque a Eliane, a doutora Eliane, é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, admiro os filhos. Mano Brown nem quero falar, a minha educação veio de Mano Brown, eu fui educado pelo Racionais, eu acho que eu tô onde eu tô pelas músicas do Racionais,
E é isso, eu estou muito feliz por hoje. E eu estou feliz de poder estar em contato com a Kings, com o Igor aqui. Estou feliz também pelo recebido. Eu adoro o recebido, nada vem fácil. Olha que coisa linda. Um odor fresh para os calçados. Novos solados. Aqui é uma toalhinha. Amei. Eu adoro recebido. Gente, me deem recebidos que eu gosto. E na outra caixa, será que tem o quê aí? Eu faço a publicidade, eu faço a publi. Vamos ver o que temos aqui nesta outra caixa maravilhosa. Ai, a bicha é bruta, mas é assim mesmo. Essa é boa, hein, essa caixa aí, hein? Essa caixa é boa, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu te ajudar. Ai, que luta. Deu certo, deu certo. Olha que luxo, gente. O produto, olha como o produto vem maravilhoso. Isso é um luxo. Esse é o meu livro, da minha história. Um livro da história dele. Eu já estava. Agora precisa vir o quê? Precisa entrar lá na Netflix com a sua história. Fazer o quê? Fazer a sua história. Você pode ser minha empresária nisso. Vamos entrar na Netflix para fazer. Já temos o livro aqui, ó. O prefácio quem fez foi o Criolo, que é um grande amigo antes dele ser cantor também. Incrível, Igor Moraes, nasceu em 1900 e tal lá, filho de nordestino, cresceu no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia. Meu Deus, que energia! Se romper essa energia é muito difícil. Persistente, formou-se em Direito, somos colegas, mas descobriu a sua verdadeira vocação no empreendedorismo. A partir de um empréstimo de R$300 de um amigo de infância, Igor começou a vender CDs em uma lojinha na Galeria do Rock, famosíssima. A partir daí, não parou mais. Hoje é dono da Kings e tem mais de 60 lojas distribuídas em vários lugares do Brasil. Na época tinha 60, hoje tem 165. Na época tinha 60, hoje tem 165. E na época tinha onde? Brasil, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pará, Paraná e Roraima. Eu vou ler com muito carinho e espero que isso vire uma série com um título incrível, de nada vem fácil, entendeu? Muito obrigado pelas palavras. É incrível, fiquei muito feliz de conhecer a história. Seguindo aqui com os presentes, que eu não sou boba nem nada. Olha, na palheta, tá? Eu sou da moda, né, gente? Olha que lindo, gente. Amei, chique. Muito chique, vejam bem, marca chique para a gente usar é pequenininha, tá? Eu aprendi isso com os Colts. Mini logo. Mini logo, aprendi com os Colts, entendeu? Maravilha, meu bem, eu estou extremamente feliz, muito obrigada. Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu que agradeço, meu bem. Muito feliz, assim, muito feliz de conhecer a sua história, muito feliz e agradecida por você ter mais de 165 lojas, que você possa triplicar isso, possa ter mais. E a sua escola, estamos aí, né? Se quiser, eu venho aí. Eu venho na sua escola. Eu venho na sua escola fazer a nossa palestra. Eu e a Raquel, que está ali sentadinha, né, Raquel? A gente veio aqui fazer a palestra. Acho que eu quero. Então é isso. Muito obrigado a todos por hoje. E é isso. Até mais.